Inovação, tecnologia, criatividade e humor. Essa mistura aí, faz parte da carreira do recifense Murilo Gun. O palestrante e comediante esteve para apresentar o espetáculo Fé no Flow. Junto à comédia, junto à parte de educação, de autoconhecimento e adiciona a música, que é algo novo na minha vida. E chegamos aqui no espetáculo Fé no Flow, sobre viver a vida mais leve, navegando no flow. Cada um é um todo, um é uma peça do quebra-cabeça. Sabe storyboard, né? Storyboard que a turma faz muitas vezes para criar um filme, né? Isso aqui é um storyboard feito ao contrário. Bem no lance do flow, né? Primeiro vem o caos, depois a ordem. Por quê? Porque não tinha storyboard. Era eu indo no ensaio, né? E falando lá o que vinha. E depois que eu saí falando tudo que eu achava que podia ser dito sobre Fé no Flow, a gente foi gravando o que eu falava. E aí foi criando um roteiro para poder encaixar com banda, encaixar com iluminação, encaixar com cenário. E depois que o espetáculo foi estreado, eu peguei a gravação, agora eu vou criar um storyboard. Vou entender que nessa cena aqui sentado, eu falo isso porque a luz está assim, tem uma marcação, eu venho para cá, depois subo na cadeira, depois venho para cá e venho para cá porque vai trocar a luz e vai vir a banda. Porque é um trabalho de detalhes, de luz, um espetáculo, né? Uma coisa meio Broadway, musical, né? Então tem música, tem luz, tem som. Depois a gente vê isso, é importante esses plins aí, tá? Firmadíssimo, claríssimo. Mas agora vem o plim, vamos fazer agora. O plim é... Então é um espetáculo que o caos ocorreu muito no processo criativo, incrivelmente. Na entrega tem um nível de ordem muito alta, porque o caos aconteceu no processo. Pensei em a gente tentar trazer assim as histórias, as vezes em que a gente dançou entre a ordem e o caos. A gente pode colocar na linha do tempo, mas não necessariamente vamos comunicar na linha do tempo, nem necessariamente comunicar tudo. Eu acho que desde o momento em que a gente sai de Recife é um pouco isso, assim, porque a vida que a gente tinha uma segurança e uma estabilidade, né? Essa saída de Recife para São Paulo, que representa deixar de ser um empresário de internet para ser um comediante, essa foi uma coisa de se jogar no que a vida estava se apresentando, baseado muito no que eu sinto de fazer. A gente vir para São Paulo e começar algo tão volúvel assim quanto era a vida de um artista, eu acho que foi um grande Fé no Flow. Teatro é um bicho interessante, viu? Porque antes de começar, quando eu tô lá atrás, eu fico pensando assim... Pra quem eu inventei isso mesmo, hein? Essa adrenalina, essa coisa, é uma profissão muito louca, você ir ali. Mas ao mesmo tempo é isso que anima. Nesse desafio de voltar aos palcos, com toda a expectativa, porque, mano, isso me fritou muito. O medo que eu tinha de as pessoas esperarem que seja um stand-up com piada o tempo todo. Eu tinha esse medo, assim, eu tava me cobrando de, mano, tenho que botar piada. Até que não é isso. Não é sobre a maximização de piadas, é sobre entregar a mensagem que há de ser entregue em Fé no Flow e confiar que no flow de entregar vão surgir piadas, e é o que houve. Que é esse medo que eu vejo se movimentando em mim.
Do que eu tenho medo, né? Não fazer o texto certo, não seguir a ordem que eu imaginei, mas é um medo que só eu sei se eu não seguir a ordem certa. A plateia não sabe. Então é uma história de eu com eu. Uma coisa que eu acho delicioso é esse chegar cedo no teatro, ter um momento aqui no meu camarim, um momento com a banda, e esse teatro, né, cheio de camarim, cheio de espaços. A minha filha tá aí, a grande, a Tina, aí o filho do Gui tá aí também, aí crianças correm aqui. Nem precisa chegar tão cedo, então tá sendo uma experiência não só de entregar algo legal, mas de curtir também o processo, a jornada, de ter que estar convivendo com gente bacana para o caminho também ser bom, não só o final. Glória, glória, Deus do Miranda! E aí, amigo? Como é que você tá? E que bom que eu vi que eu vim. Vi que eu vi, amor. Que bom, tô te vendo mais agora esse ano. Tá gravando tudo, fazendo um negocinho? Como é que você tá, irmão? Como é que tá? Bem, o que nós vamos fazer? Qual que é a loucura? Irmão, cara, eu queria te explicar, eu queria te contar. Tá. Né? Te contar a parada, assim. Te apresentar um projeto, irmão. Tô fazendo um projeto, quero te mostrar o projeto. Assim, a minha intenção número 1 é entregar uma mensagem. Sim. Uma mensagem sobre o que é o flow, esse flow que eu falo, esse estilo de vida no flow. Legal. Que é isso. Tá, Essa ótimo. é a parada. Tá. Só que tem 2 temperos. Tem 2 temperos. Um tempero é humor e outro tempero é música. Sim, legal. São 2 temperos. Eu gosto. Tem um terceiro tempero também, que é a iluminação e cenário. Sim. Tem esse tempero também. Deixa eu entender uma coisa assim, na filosofia tal, assim, que vocês curtem e tal, não sei o quê. Se eu acender um cigarro aqui, vocês vão me bater, tipo, levar porco na casa dos veganos? Não, né? Eu posso realmente acender um cigarro. Dani, Você desculpa. sabe que todo fumante Ah, é um... falei. Todo fumante é um meditador em potencial. É claro, exato. Eu já falei isso, que é tipo o yoga, só que é o yoga tóxico, assim, sabe? Sacou? Ele é o mesmo conceito do yoga de vou expirar, mas ele tem um carburador. Você é um meditador apegado à fumaça. Se tirar o apego, tu é meditador, porque a coisa aqui... Eu falo isso pra minha mulher, mas ela não entende, sabia? Quando tu dá essa fumada que dá uma saidinha, em algum momento tu fica só sentindo a fumaça entrar e saindo assim, e tu cessa o pensamento? Não. Não, é essa hora que fede, porque é a hora que eu fico em silêncio das outras pessoas. Sim. E aí eu tô aqui interagindo, mas eu saio um pouquinho, eu volto pra um planeta aqui, né? E aí esse planeta aqui, eu tento várias vezes pra ele, às vezes é no meio de uma conversa. A pessoa tá me contando uma coisa, daqui a pouquinho eu tô... será que pinguim tem joelho? E aí e volto pra conversa, sabe? E aí fica nessa parada. E acontece isso toda hora. Você vê que você tá viciado em fumar cigarro, irmão, quando tu vê o aplicativo do teu banco e ele não te reconhece porque você não tá com cigarro no canto. É isso. E onde mais abriu, depois daqui, qual foi o próximo momento em que abriu espaço? Eu acho que quando sai do humor para começar a fazer curso online mesmo. O curso online da gente estava começando a ser algo que estava tomando um bom corpo. Tinha muitas pessoas já, tinha um custo fixo de empresa alto e tu ainda fazia palestra. E tu tinha acabado de chegar, isso eu achei muito forte, assim, né? Mas tu tinha acabado de chegar num lugar que tu tinha trilhado por muito tempo, que é uma oportunidade na TV. Então eu sinto que esse movimento, ele exigiu também muita fé no flow. Teve algo muito interessante que eu pude observar, é que esse mundo, assim, ele mexeu contigo em algum lugar dentro de tu que o mundo do humor não mexeu, assim. Durante o período do humor, tu tinha uma clareza de teus limites, do que tu não se corrompia. Não, eu nem vou tentar tal coisa, porque isso
E eu consegui perceber não só como a forma que tu passou a lidar com a vida, uma coisa freak, assim, que veja, você sempre foi muito determinado. Mas eu acho que aí tocou num lugar esquisito. Muita ordem, né? Que te fez entrar num modo competição, num modo infinito, assim. Num modo insatisfação. Porque se você quer atingir 1 bilhão, 1 milhão é nada. 2 milhões não é nada, 3 milhões não é nada, porque eu quero 1 bilhão de pessoas atingidas, assim. Eu acho que esse bichinho te picou muito mais do que o bichinho da fama, assim. E aí eu sinto que isso foi uma coisa que te ensinou muito e que me ensinou muito também, né? Por acompanhar toda essa jornada. Sobre, primeiro, a importância do lugar em que estamos, assim, e a importância também do olhar para dentro versus olhar para fora. Eu começo. Em 2015, eu estava num evento de marketing digital. Aqueles eventos para 3 mil pessoas, assim, 3 dias lotado. E eu fui só no último dia. Finalzinho do dia, só para encontrar a galera nos bastidores e tal. Eu sentei lá atrás, quietinho, discreto, para ver o finalzinho do evento. Aí tinha uma cadeira vazia do meu lado, sentou uma mulher. Uma peruana. Ela olhou para mim e falou assim: "Olá, que tal?" Eu falei: "É nóis." Ela falou: "Eu estava vendo um vídeo teu em la internet e tu hablavas coisas muito interessantes, muito inteligentes, pero eu não consegui prestar muita atenção no que tu hablavas." Tá, eu vou falar. Quando tu fala, eu vi que eu me perdi de mim. E aí eu acho que tu pode falar que tu se perdeu no mundo externo. Eu me perdi no mundo externo. Me perdi na opinião dos outros, na comparação com os outros, na competição com os outros, não sei o que lá com os outros. Opiniões, tem que. Eu percebi que eu tinha me perdido. Perdi de mim mesmo. Muito movido pelo externo, pelo que dizem que tem que fazer, tem que ser, tem que. Na verdade, tu se perdeu no mundo externo. Tu desconsiderou o mundo interno e se perdeu no mundo externo. E aí o mundo externo tem a ver com os outros, com o que tá fora, né? É isso. Acho que as minhas anotações são uma merda depois de Tá bem? Tudo bem, você tá bem? Olá, amigo. Tu tá bem, amigo? Tô bem dentro do carro. Você tá muito bonito, hein? Obrigado. Putz, se eu me vestisse assim, será que a minha mulher ia gostar de mim? Porque ela não gosta agora. E aí eu já escutei um pouco de possibilidades. Eu tô solteiro. Você tá solteiro? Não tem nenhum benefício. Você tá macio, né? Minha história com Balas, a gente se encontra em tantos lugares nessa vida, assim, né? Na comédia, fazendo shows, festivais, aí depois no mundo de cursos online. O Balas foi o cara que apresentou o Radioco Papai, que era o meu evento presencial dos meus alunos. Ele participou dos 5 que eu fiz na vida. 1, 2, 3, vai no flow, oh, oh, oh. O Balas foi um diretor que ele tirou piadas, né? Esse foi o papel do Balas, tirar piadas. Um espetáculo que ninguém sabia como ia ser. E é verdade, nem o Murilo sabia, ninguém sabia. Então é muito interessante de ver quando uma coisa surge na cabeça, essa ideia, ela vai pra fora, ela se materializa um pouco, aí vai juntando pessoas, vão tendo um processo de criação, a cocriação começa a acontecer, que foi um pouco o que aconteceu com esse espetáculo, até que surge o espetáculo, nasce, e só nesse dia, no primeiro dia da estreia, no primeiro minuto é que ele realmente existiu, porque até então ele era só uma ideia. Nessa hora não tinha uma
Imagina, já mudança Eu espero um pouquinho, quer que eu vá junto com ele? pode ser assim como muda, o plano muda a luz juntinho, assim, sabe? Tá bom. Só comando. E aí que a gente pode confrontar e ver o que a plateia achou, porque no fim o que importa é o que o público achou. Assim, eu achei muito legal, o Murilo achou muito legal. Ok, mas o que a plateia achou, né? Toca a alma, toca o coração. É arte pura, criatividade. Fiquei um pouco emocionada agora, porque eu acho que o que ele falou hoje foi um super presente de Natal. É incrível o quanto que você consegue se conectar com a sua alma. Tanto indica que eu estou trazendo as pessoas mais importantes na minha vida para que viessem aqui. Eu quero trazer meus filhos aqui para eu ver ele falar isso. Eu vim esperando uma coisa e foi totalmente outra. A gente aqui em plena Faria Lima, São Paulo, que pensa e respira business, a gente reserva um momento para refletir sobre o silêncio. É como se fosse quase uma utilidade pública. Aquela sensação de que eu ouvi um monte de coisa que eu tinha que ouvir, sabe? Por exemplo, tá falando pra mim? Nossa, isso também. E ele traz, através dessa oratória, de todo esse show, o show daqui de dentro. Nós estamos no primeiro quarto da peça. Aí eu acho legal a pessoa quando fala pra ti assim, não sei o que, você tem que aprender a respirar, alguma coisa assim, eu falo, não, a pessoa tá ruim, tá tremendo, faz, não, você respira. Eu, meio que eu tava fazendo antes de passar mal, tá ligado? Eu venho respirando, assim, porque essa descoberta de você tá respirando errado, assim, né, tá respirando, é meio engraçado, assim, como assim, eu não sei nem respirar, até uma autoestima, né? Cara, eu não sei nem respirar, eu já não tava tão satisfeito com a minha vida, aí eu não sei respirar, tá ligado? E no que os ETs quando passam, o que eles estão fazendo? Vamos aprender a respirar. Ih, estão nessa, aprender a respirar ainda, deixa eles aí. Vamos visitar eles não, ok? Não, estão de atrasado ainda. Também pra falar, tá ainda onde, bonito? Tô indo lá aprender a respirar. Caralho, eu aprendi a cortar cabelo agora e ele tá aprendendo a respirar ainda. E aí, qual foi a próxima abertura de espaço para que o fluxo da vida atravesse? Foi quando, eu acho que essa abertura de espaço, ela veio primeiramente pela dor, assim. Todas as outras não foram pela dor, mas essa dor foi um drive. A dor foi tipo um alerta. E aí eu acho que é porque você já perdeu o bonde. Eu tô ganhando dinheiro, mas eu tô sobrecarregado. Eu tô ganhando dinheiro, mas eu não tô tendo tempo pra usufruir disso. Eu tô pensando em como ganhar mais dinheiro, pra poder ganhar mais dinheiro do mais dinheiro. Eu tô recebendo aplausos, mas eu não tô me sentindo feliz, né? Eu tô sendo reconhecido pelo que eu faço, mas eu ainda tô insatisfeito. Então, eu acho que essa crise existencial, assim, um pouco, é o que te faz a gente sentar e abrir mão de algo que, teoricamente, era muito certo, mas estava tendo um custo muito alto. E aí, o próximo movimento é resolver fechar a empresa, também no auge dela, assim como foi, eu acho que em outros momentos da tua vida, assim. Vou tentar trazer uma quebra. Até agora eu falei que descobri um mundo interior e o lugar de auto-observação, que eu posso olhar o mundo interior. Aí é. E aí traz o flow, causa e ordem de dizer que a gente precisa soltar o controle e abrir espaço para o caos e ficar nessa dança entre caos e ordem, dança essa que é guiada pela intuição. Vou voltar numa pergunta que eu acho que eu te fiz quando eu li o livro do Michael Singer, que é aquele Alma Indomável, que ele conta todos ele conta o flow dele, que ele foi, e aí ele resolveu viver no flow, e as coisas foram acontecendo, ele precisava de dinheiro, conseguiu dinheiro, e tudo foi acontecendo. É muito legal, mas eu li, eu falava assim, tá, mas tipo, como que eu faço pra entrar no flow? De não ter uma coisa assim, pro Murilo é fácil, ele tá lá na pandemia, tá cheio e agora eu tô aqui trampando no Bradescão, sou gerente, flow. Quando a gente foi pra Floripa, isso é muito importante. A gente morava numa casa gigante em Cotia, numa mansão, a gente morava em Cotia. Você foi naquela casa gigante. Fomos pra Floripa, pegamos uma casa pequenininha,
Essas casas meio de veraneio, assim, aquelas apertadinhas. Bonitinha. Vamos ficar aqui. E vamos ficar nessa casa maravilhosa. Vamos morar aqui nessa casa. Então a gente pegou e vamos ficar nessa casinha pequenininha. Chega a casinha pequenininha, quando a gente quis continuar, não podia como continuar a casinha que a gente queria. Hoje em dia a gente voltou pra cá, moramos numa casa foda, mas não estamos apegados. Nós ficaríamos muito bem numa casa muito menor. Você falou isso agora. Isso liberta. Liberta. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença disso. Tipo assim, é muito fácil pra ele falar. Tava numa casa foda, foi pra uma casa foda, voltou pra uma casa foda, não tá pagado. Não tá pegado meu né? Que não tá pegado, né? Vê só, tem a diferença em você morar numa casa grande, massa, e você está apegado a morar numa casa grande, massa. Porque quando você tá apegado, aí você vira escravo, vira prisioneiro daquilo. A gente resolve fechar a empresa e logo depois que vem a pandemia, ao invés de a gente utilizar dessa inteligência para talvez impulsionar esse curso online por uma oportunidade, por um oportunismo, a gente, apesar de ter toda a estrutura de alavancar, a gente faz um movimento oposto, que é liberar todos os cursos de graça. Essa ação, nela está contida muita mudança. Ela é uma representação externa de algo que internamente estava acontecendo nos bastidores da nossa vida, muito intenso. Na vida pessoal, isso que a gente vive é o estilo de vida que a gente quer viver? Será que os nossos sonhos são realmente o que a gente sonhou? Será que as nossas metas de vida é realmente as metas de vida que a gente queria? Então, foi um momento de e que eu acho que toda a abertura de espaço precede a ela muito autoquestionamento e autoobservação e uma curiosidade genuína para saber se aquilo que tu gosta é realmente aquilo que tu gosta ou tu foi condicionado a gostar. E nesse experimento a gente que vem muito de uma mistura de estudo, mais o que a gente estava experienciando, que era silenciar. Então tudo que fosse algum tipo de barulho naquele momento, o nosso objetivo era tirar, era limpar, porque a gente tinha decidido que a gente iria utilizar o momento pandemia para mudar as estruturas da nossa vida. Me mudei pra Floripa, fui morar na Praia Mole, na pandemia, fugi da cidade, fui morar na Praia Mole e aí comecei um processo de autoconhecimento. Tudo que tu faz contém tu, então eu preciso olhar para esse eu aqui dentro. Tudo que eu for fazer agora, eu preciso antes trabalhar bem o eu, para eu não escalar a minha bagunça. E aí comecei a fazer tudo que é terapia que você imaginar. Terapias diversas, meditações, tudo que você imaginar. Comecei a fazer um monte de coisa com a galera. E aí comecei a ficar um bicho estranho. Até hoje, se tu botar meu nome no Google, Murilo Gun, o Google aparece assim: as pessoas também pesquisaram o que aconteceu com o Murilo Gun. Acho que foi por causa dessa foto, eu acho. Quando a gente abriu o curso online, a gente foi de 20 mil alunos para 500 mil alunos. E isso começou a aumentar insanamente a quantidade de propostas para palestras e online, ou seja, que era só ligar a câmera da palestra e desligar. Isso começou a ficar difícil, porque tu começou a trabalhar muito, e aí a gente dá outra abertura de espaço, outro salto de fé, que é no momento que a gente mais ganhou dinheiro com tuas palestras. Um dia eu comecei a perceber, caraca, irmão, o objetivo era tirar tudo. Agora, de novo, estou super ocupado, porque estão fazendo proposta, eu não quero deixar de ganhar dinheiro. Liguei para a agência de palestrante e falei, fecha a minha agenda. Esse cara tá louco, Murilo. Qual é a lógica? Eu sinto. Veja só, eu não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Eu estou falando só o que eu fiz. A minha tese era a seguinte. A minha tese era assim: como faço para a vida virar uma cartolina em branco que não tem nada? Não tem nenhum compromisso, nenhuma empresa, nenhum nada. E a partir desse zero, eu vou sentir cada coisa que eu vou botar. Então a gente pausou essa receita também de palestras, ou seja, a gente zerou a entrada de dinheiro na nossa vida por 7, 9 meses. Ao passo que a gente começou a queimar esse dinheiro que a gente tinha guardado. Queimar por nosso autoconhecimento.
Quando ouve a palavra caos. 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 Caos é bagunça, caos é ruim. Caos não. Então foram mais de um ano nesse processo. E aí eu senti que era o momento de voltar. Manifestar, voltar a ter... Sair dessa... Voltar pra ordem, né? Sair dessa caverna dentro de nós e voltar a encontrar o caminho do meio. A gente tinha descoberto experiencialmente durante esse tempo como o externo é reflexo do interno, que é muito mais importante ter domínio sobre o que está e consciência sobre o que está acontecendo dentro de mim, que isso refletia no fora. E eu acho que esse foi o nosso último abertura de espaço, que aí faz trazer o Cacau Flow, que aí faz trazer a Despertar, que aí faz trazer o OPC, nosso Retiro de Silêncio. E hoje em dia, essa é a minha empresa Despertar. Uma organização. Fui perguntar pro meu sócio dia desse: irmão, quanto que a gente já vendeu aí de tudo? Ele falou 20 milhões. Eu falei, cara, já vendemos 20 milhões de retiros de autoconhecimento. Tudo presencial, nada escalável, nada digital. Tudo não escalável. Tudo ao contrário do que eu achava que tinha que ser, mas foi o que se apresentou na minha realidade. E aí eu falo do desacelerar, 2020, o ano do não sei o quê, não sei o quê, porque tudo que tu faz contém tu. Esse era um sonho, assim, né? Que eu venho de colocar mais música nas minhas coisas, né? Desde o Rádio Papai, que era o meu evento, e isso parou, e aí só agora voltou, só que de outro lugar, né? Com uma maturidade minha diferente, com um time diferente, com uma produção diferente, com uma banda que foi montada com músicas que eu escolhi exatamente, que encaixavam na história do espetáculo, com a banda com um significado gigante pra mim, né? A cantora é a Nora da Peruana, que eu abro o espetáculo. Que Silva. Aí sustenta. Que Silva. Na música acaba, eu falo a história das pernas, aí eu vou levantar e vou fazer a primeira aqui, que é... Segundo ordem, hein? Quantas apresentações perde? 10. Fiozinho, 10? A partir de 10 significa que estreou. Ah, é? E aí, como que Tá bom, mas... fica uma coisinha assim, né? Eu tenho vontade de querer fazer tudo certo mesmo, sabe? Inclusive, prender o cabelo certo. Não é sobre entregar o texto certo, é sobre eu me divertir. Porque se eu entregar o texto certo, sempre, mas não me divertir, essa obra não é sustentável. Porque tem que ser bom no agora. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. O movimento que eu vi é que na época dos cursos online, a gente foi too much aqui na ordem. Ficou muito inflexível, sem sensibilidade, né? E o excesso da ordem aqui gera um controle que torna as coisas duras. Objetivas, irracionais e numéricas, né? Metas. E esse controle desandou ali, até na saúde e tal. Uhum. E aí é como se uma hora, com um intervalo de 1 ano, a gente joga o volante pro outro lado. Porque do momento que virou um excesso de controle doído na empresa de curso online, que isso começou a doer em 2018, quando chegou aqui em 2021 em Floripa,
a gente já estava com um problema oposto, que estava excesso de caos entrando em colapso. E aí quando a gente pega e volta o volante para cá de novo, só que não para outro extremo, e aí chegamos no lugar de flow. Começamos a entender esse lugar que dança entre os dois lados. Nós vivemos esse extremo aqui, vivemos aquele ali, e agora que a gente entendeu até onde ir, até aqui. É o guardrail, né, da Fórmula 1, da estrada, né? Tem umas bordas aqui. Eu acredito que para você conseguir dançar, é muito importante você conseguir conhecer as bordas. As bordas, sim. Porque, para mim, o meu corpo sente as bordas hoje. Pernas, tudo, autoobservação, onde? Primeira. Sucesso, sentir, reclamação, inveja, vergonha. Segunda. O que a gente vive hoje, só o fluxo da vida me traria para esse agora, porque a minha mente jamais teria desenhado o que vivo hoje. No próximo episódio de Reality Flow, descubra a grande notícia desse século segundo Murilo Gun. Saiba o que fazer ou não fazer para poder abrir o seu coração. E acompanhe o livro Fé no Flow saindo direto do forno. Tudo isso e muito mais no próximo episódio.